Calafrios espirituais, 5 significados espirituais de calafrios aleatórios. Você já sentiu aquela sensação de frio percorrendo sua espinha? Você já sentiu uma súbita onda de energia correndo da cabeça aos pés? Ou você sentiu um choque elétrico sem tocar em nenhum fusível elétrico? Todos esses são sinais do universo para você. Você pode ter se perguntado sobre a implicação espiritual de ter calafrios por muito tempo. Este artigo está aqui para lhe dar uma definição clara e compreensão. Calafrios não acontecem do nada. Você deve entender isso. Quando você sente calafrios, há uma explicação espiritual para isso. Medicamente, acredita-se que os calafrios acontecem quando os músculos se contraem e relaxam. No espiritual, vai mais do que isso. É por isso que compilei todas as explicações espirituais sobre calafrios espirituais neste artigo. Você deve ler este artigo até o final por causa da enorme implicação espiritual dos calafrios, e você não quer perder essa informação. E se o próximo calafrio que você sentir mudar sua vida? E se o próximo calafrio que você sentir estiver trazendo um sinal de alerta? Bem, você pode nunca saber tudo isso, a menos que tenha uma compreensão precisa do significado espiritual de calafrios aleatórios. Portanto, este artigo é importante. Antes de chegarmos ao significado espiritual dos calafrios aleatórios, há algumas perguntas a serem respondidas. Vamos entrar nisso imediatamente. O que calafrios significam espiritualmente? No mundo espiritual, calafrios são sinais psíquicos do mundo espiritual que chamam a atenção das pessoas para a espiritualidade. Acredita-se que sempre que você tem calafrios, é um chamado à atenção e à sensibilidade. Significa que o universo está tentando comunicar certas mensagens à sua consciência. Outros chamam isso de processo de download espiritual. Outro significado espiritual de calafrios é um processo de ativação. Arrepios acontecerão com você sempre que o universo estiver ativando seus sentidos espirituais. Você experimentará isso durante a meditação ou oração. Quando isso acontecer, seja paciente o suficiente para passar pelo processo de ativação. Isso levará a um novo nível de sensibilidade espiritual, que o abrirá para seu propósito espiritual e um chamado mais elevado. Além disso, calafrios são um sinal da presença de um espírito. Isso pode ser intenso às vezes com os cabelos em pé. Portanto, você tem que investigar mais em seu espírito para identificar qual espírito está por perto e que ação tomar. Qual é o significado espiritual dos calafrios? Significa que o universo está pensando em você. Sempre que você se sentir sozinho, calafrios percorrerão sua espinha como um sinal de que você não está sozinho. Calafrios vão acontecer com você como um lembrete de que o universo está pensando em você. Portanto, a melhor ação a ser tomada durante um evento como esse é realizar seus desejos e se imaginar cercado de luz. Isso corrigirá sua mentalidade e aumentará sua confiança. Calafrios espirituais revelam seus medos ocultos. Quando calafrios acontecem com você, pode ser devido ao medo que você guardou em seu coração por muito tempo. Esse medo pode ser qualquer coisa. Pode ser o medo da rejeição, o medo da aceitação, o medo do futuro, o medo da próxima estação, o medo de começar algo novo e assim por diante. Arrepios espirituais trazem a presença do seu anjo da guarda. Quando você recebe calafrios espirituais, significa que seu anjo da guarda espiritual está por perto. Esses momentos são especiais e nunca devem ser brincados. No mundo espiritual, calafrios espirituais podem ser um sinal de ativação espiritual. Se você está lutando com a sensibilidade espiritual, faça um retiro espiritual. Durante esse processo, você começará a sentir alguns calafrios subindo e descendo pelo seu corpo. Quando isso acontece, é um sinal de ativação. Por que fico com calafrios aleatórios do nada? Significado de arrepios aleatórios do nada. Existem 5 razões possíveis para calafrios aleatórios. É boa sorte? É azar? Você descobrirá ao ler mais sobre calafrios aleatórios. Vamos entrar nisso. O reino espiritual está chamando você. Arrepios aleatórios são um sinal de chamada do mundo espiritual. Sempre que arrepios aleatórios começam a percorrer seu corpo, isso significa que o reino espiritual está tentando chamar sua atenção. Algumas pessoas chamam isso de um chamado superior. Na maioria das vezes, está ligado ao seu propósito espiritual, mas especialmente, se você pretende ser um ancião psíquico ou espiritual.
Para impedir que isso aconteça, você precisa fazer uma jornada espiritual pessoal para interagir com o universo e obter todo o escopo de seu destino espiritual. Você não deve permitir que os calafrios continuem por muito tempo sem atendê-los. Tal pode vir com enormes consequências. Sempre que o reino espiritual chama você por meio de calafrios aleatórios, é por causa da tarefa à sua frente. Portanto, você deve estar pronto para a chamada. Você tem medo do desconhecido. Esta é outra razão espiritual para calafrios aleatórios. Sempre que arrepios aleatórios começam a subir e descer em seu corpo, é devido a essa mensagem espiritual. A razão para os calafrios que você sente é por causa do seu medo. Você tem medo de assumir uma posição totalmente nova em seu local de trabalho, tem medo de se mudar para uma nova cidade. Geralmente, você tem medo da mudança por causa da incerteza que está em torno dela. Esta é uma razão comum entre as pessoas que experimentam calafrios aleatórios. Há esse medo repentino de que tudo não vai dar certo. Esse medo pode trazer boa ou má sorte para você. Trará boa sorte à sua vida se você a converter em cautela. No entanto, trará má sorte para você se você eventualmente insistir nisso por muito tempo. Habitar e alimentar seus medos por muito tempo libera negatividade em sua atmosfera, o que interromperá seu fluxo de energia e o tornará vulnerável a ataques espirituais. O espírito do seu ente querido está ao redor. Você perdeu recentemente um ente querido? Então você não deve se surpreender com os arrepios aleatórios que surgem do nada. É um sinal de que o espírito de seu ente querido está presente. Bem, isso pode ser assustador, se for a primeira vez que você tem uma experiência assim. No entanto, não há motivo para temer. O espírito veio visitá-lo. O espírito veio para confortá-lo em seu momento de luto. Isso acontecerá durante alguns dias de perda de tal pessoa. Acredita-se que o motivo dos calafrios pode ser o seguinte: o espírito está tentando tocá-lo e fazer contato físico com seu corpo como sinal de sua presença. A energia dos espíritos é superior ao reino físico. Portanto, sempre que eles aparecem, tendemos a sentir uma onda de energia chamada calafrio sobre nós. Esta é outra razão para os calafrios que você sente. Da próxima vez que sentir esse calafrio, você pode estabelecer uma comunicação com o espírito ou fazer um desejo. Vai acontecer. Você está passando por uma transição emocional. Sempre que suas emoções começam a mudar, às vezes vem com calafrios. Esses calafrios virão suavemente e podem até trazer um sentimento misto de amor e raiva. Eu experimentei isso em 4 momentos diferentes. Eu denominei isso como uma mudança de humor até que os médiuns provaram que eu estava errado. Eles me explicaram que eu estava passando por uma transição emocional, que vai levar à estabilidade emocional. Pela minha experiência, levou dias para eu me tornar estável. Ou seja, eu continuei sentindo frio por dias. Outros chamam de reparo emocional ou psicológico. Independentemente do nome que você escolher para chamá-lo, esteja sempre pronto para passar pelo processo de transição. Pela minha experiência, não faça nada durante esse processo porque a maioria de suas decisões estará errada. Espere que a estabilidade seja aperfeiçoada antes de começar a dar qualquer passo. Você está sentindo calafrios aleatórios por causa da transição emocional que está acontecendo em seu interior. Um anjo está ao seu redor. Sempre que você sente calafrios espirituais, é por causa da presença de anjos ao seu redor. Isso é um bom sinal. Na Bíblia, Deus revela que estamos cercados por incontáveis anjos. Portanto, você deve fazer desejos, criar intenções e fazer muitas orações durante esse momento. Fazer isso o ajudará a maximizar a presença dos anjos e a se beneficiar deles. Além disso, você deve ser sensível o suficiente para receber a mensagem do anjo. Quando os anjos aparecem, eles não estão lá para brincar. Eles vêm com mensagens do reino espiritual, que devem ser recebidas com fé e atenção. Portanto, ao orar e fazer seus desejos, abra seus sentidos espirituais para receber a mensagem deles. A próxima vez que você sentir um calafrio aleatório, é um sinal de atividades angelicais, que trazem boa sorte. O que significa quando você tem calafrios? 3 superstições. 1. Suas orações foram respondidas. Acredita-se que sempre que você sente calafrios durante as orações, você recebeu a resposta. Portanto, fique atento aos calafrios durante o seu tempo de oração.
A partir dos relatos das pessoas ao redor, descobrimos que os calafrios virão quando você estiver em um ponto intenso em sua oração. Quando isso acontecer, haverá uma liberação em seu espírito, o que significa uma resposta à sua oração. Isso é algo a ter em mente sempre que você estiver prestes a orar. 2. As forças espirituais estão tentando penetrar em seus níveis de energia. Quando calafrios percorrem sua espinha à meia-noite, acredita-se que seja uma indicação de um ataque espiritual. Quando você de repente se assusta à noite com calafrios percorrendo todo o seu corpo, é um sinal de uma penetração espiritual das forças do mal. Isso significa que você se tornou vulnerável a ataques espirituais. Agora, a melhor maneira de lidar com isso é fazendo as orações de proteção, realizando rituais de proteção usando feitiços de proteção ou canalizando seus pensamentos para a positividade, que isso cria uma forte defesa contra as forças que estão tentando penetrar em seus chakras. 3. Um sinal de confirmação. Se você quiser tomar uma decisão, sentirá calafrios como confirmação do universo. É isso que você deve observar antes de tomar uma decisão importante. Acredita-se que os calafrios que você sente quando pensa em tomar uma determinada decisão são uma mensagem do universo de que suas ações estão corretas e trarão ótimos resultados. Levante-se e comece a dar passos com a garantia do apoio do universo. Significado de calafrios espirituais ao pensar em alguém. Calafrios nas pernas. É um sinal de que a pessoa também está pensando em você. Quando você sente calafrios ao pensar em alguém, significa que você não está sozinho. É estabelecer uma conexão entre você e a pessoa envolvida. Além disso, traz a garantia de que a pessoa também está pensando em você. Em alguns casos, pode ser o início de uma vida amorosa que levará a uma união feliz. Significado espiritual de estar com frio e sentir calafrios ao mesmo tempo. Calafrios. Isso é um sinal de ansiedade. Você está ansioso por algo que está causando um efeito tão espiritual. Sempre que você sente frio com calafrios, é uma revelação do que você está passando psicologicamente, o que é chamado de ansiedade. Em outros casos, pode ser um sinal de medo. Isso não é má sorte, é simplesmente uma expressão física do que você está passando internamente. Pode ser um sinal de alerta? Sinal do universo. Sentir frio e calafrios ao mesmo tempo não é um sinal de alerta. Não é boa sorte nem azar. É simplesmente uma expressão do que você sente internamente. Sempre que sentir frio e calafrios, você deve trabalhar sua ansiedade e medo. Palavras finais. Ter calafrios não é um mau sinal. Traz um aviso, cautela e boa sorte. Portanto, sempre que você tiver calafrios espirituais aleatórios, abra sua mente para o reino espiritual. Com as informações deste artigo, você nunca mais deve lutar com o que esperar de calafrios espirituais. Então, você já sabe qual é o significado espiritual de sentir calafrios em todos os lugares? Por favor, sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo.